Muito bem, muito bem. Boa noite, pessoal. Eu sou o Jonas, sou um dos professores aqui do UniCV, vinculado ao Centro de Educação, Humanidades e Artes, coordenado pelo professor Saulo Justiniano. E hoje nós estamos aqui na aula de Ciências da Religião, que também pode ser que você seja de outro curso, que não tem problema nenhum. Nós vamos trabalhar a Epopeia de Gilgamesh. Vou deixar mais alguém entrar aqui, espera aí. Então, nós estamos na disciplina não, nós estamos no curso de licenciatura em Ciências da Religião, mas é aberto para quem quiser assistir, quem tiver com o link, fica à vontade. Nós vamos explorar o épico, né, ou a Epopeia de Gilgamesh. Vamos dar uma passada, uma resumida na história, alguns significados, algumas reflexões dentro dessa história. Nós vamos viajar no tempo, cerca ali de 2.000, 4.000 anos para trás, lá na antiga Mesopotâmia. Ali é onde nasceu uma das narrativas mais fascinantes, mais influentes da história humana. Inclusive, ela influenciou a criação, né, de outros mitos, algumas histórias, algumas narrativas foram inspiradas nela. Esse texto, então, ele não é só uma literatura antiga, a gente não está falando só de uma historinha antiga, né? A gente precisa considerar como essa obra, né, da literatura mundial, uma janela para a mente, para o coração de uma civilização antiga, que vai mostrar como os nossos antepassados, eles encaravam alguns temas que às vezes nos desafiam, como a amizade, o poder, a morte, busca por sentido. E nessa aula de hoje a gente vai entender um pouco o contexto histórico, a estrutura narrativa, alguns temas centrais dessa história, né, de Gilgamesh, e as conexões dessa obra com algumas tradições religiosas e literárias, né? A gente vai, de certa forma, usar algum tipo de interação com o Mentimeter. Então, espero que você fique atento aí no chat, que interage quando eu pedir para a gente poder interagir melhor, né? Não ficar só eu falando, mas vocês participarem também, beleza? Eu sei que alguns aqui tiveram também experiência, né, com a história, com o épico de Gilgamesh, então é muito válido, né? Peraí, peraí que ele chegou. O Júlio chegou. Então, tava fazendo as introduções e bom que o Júlio chegou. Então, quando você quiser participar aí, fica à vontade, tá? O Júlio também fez uma excelente exposição ontem sobre monstros e mitos, né? Mitologia, etc. É sempre interessante. Paulo, quando eu li, eu anotei 4 pontos principais que eu achei interessante. Legal? Vai colocando aí. Vou ativar o microfone, tá? Mas me ajudem aí pra gente não ficar parado, que eu tenho, deixa eu ver aqui. Tenho 14 slides, mas eu quero que a gente interaja junto. Eu vou, em algum momento, dar uma resumida na história. Aí quem tiver lido, quiser fazer uma observação naquele trecho, naquele capítulo, pode ficar à vontade, tá? Bom, gente, será que eu chego até o final hoje? Vamos lá. Perdão aí, tentei mutar, mas a tosse foi mais rápida que o mouse. Bom, a tradução que eu falei que é uma tradução bacana é do Jacinto Luiz Brandão. Ele estudou lá, né, não é hieróglifos, né, são escritas cuneiformes. Ele estudou direto das tabuinhas. Na tradução dele, tem algumas outras lacunas, ele preenche algumas lacunas, tá? Por isso, se você quiser ir no YouTube depois, né,
Se você quiser no YouTube depois, colocar o nomezinho dele lá. Peraí. Só pra vocês verem a fuça dele, né? A fuça, ó, eu. Com todo respeito, né, professor? Deixa eu abrir aqui, peraí. Se vocês quiserem ver quem é esse autor, né? Cadê o YouTube? Deixa eu colocar aqui para vocês verem ele. Oi. Eu não sei se ficou gravado a exposição que ele fez na USP, cara. Que eles estudam, né, as línguas semíticas na USP, então era uma era uma aula que eles deixaram aberta, né? E foi a Susana Schwartz que fez os comentários, que era professora, né, na época, não sei se ela é ainda. Deixa eu ver. Acho que não tem aqui, cara. Acho que não ficou gravado. Era muito interessante se tivesse ficado gravado aquele momento. Mas vou colocar aqui o nome dele. Fala, Paulo. Ô, professor, perdão, eu fiquei um pouquinho ausente nos últimos 7 minutos, mais ou menos. Só que eu deixei o celular para minha mãe ouvir, caso alguém falasse alguma coisa sobre mim, eu soubesse. Ela disse que o senhor falou alguma coisa aí sobre Paulo. O senhor falou alguma coisa? Perguntou alguma coisa? Ah, não, que eu falei que eu tava falando quem já assistiu, ó. Quem já leu, já teve contato com a obra. Você tinha falado que já, né? Eu falei, o Paulo. Aí daqui a pouco eu vou Sim, começar sim, sobre Gilgamesh? isso, daqui a pouco eu vou começar a fazer alguns resumos, né? E daí quem já leu, o Júlio, que já chegou por Ah, aí também. perfeitamente. Com todo respeito, desculpa estar interrompendo o senhor, mas se for da vontade do senhor e a gente tiver um tempinho de sobra, eu posso até tentar incluir algumas pessoas que já conhecem a entidade de Gilgamesh, mas não tem noção de quem ela é. Porque, na verdade, Gilgamesh é infundido na nossa sociedade de uma forma que as pessoas não fazem noção de quem ele é, né? Mas aí só se for da vontade do senhor e se tiver tempo, tá bom? Não, tranquilo, a gente vai interagindo, tá? Tá, É, show. vocês estão vendo aí o meu YouTube, então, né? Então é esse senhor aqui, Jacinto Lins Brandão. Eu coloquei Luiz, né? É Lins. Eita, por isso que não tava dando. Eu já corrigi no slide ali. Jacinto Lins Brandão. Jacinto com Y e TH. Bom, então é esse cara aqui, ó. Aí, em alguns lugares, tem ele falando sobre, aqui, ó, a epopeia da criação, o Enuma Elish, né? Recomendo que vocês assistam a exposição dele. É legal quando você vê um pesquisador falando da pesquisa dele. Vocês viram ontem, né? O Júlio falando sobre a pesquisa dele. Quando você tá ali falando de uma coisa que você, sabe, dedicou um tempo, é muito interessante. Então, e esse Lins Brandão, ele já fez tradução de vários outros, tá? Deixa eu ver se tem aqui o Gilgamesh. Vamos ver. Diferentes olhares. Enfim, pesquisem no YouTube. Pesquisem. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Ah, mas esse é a menina falando, né? Enfim. Se vocês encontrarem ele falando sobre o livro, sobre a tradução, aí você vai ver, né? Ah, não, porque eu encontrei tal significado. Isso é muito legal, beleza? Voltando então para os nossos slides. Então a gente vai fazer isso, né? Então, essa daqui é uma tradução boa, tradução de qualidade,
que, que ajuda, peraí, deixa eu voltar aqui que eu aumentei as fontes e vi que não aumentou. Então essa tradução dele, além de ser um pesquisador brasileiro, né, além de ser alguém que não traduziu do inglês, não traduziu de outro idioma, mas foi mesmo no, digamos assim, no original, né? Se poderíamos dizer assim, aí agora a letra ficou maior. O Jacinto, então, ele faz essa jornada, né? Acho bacana a gente ver e apreciar o trabalho desses, desses pesquisadores. Ainda também temos, deixa eu ver o chat aqui. Giovanni, Épico de Gilgamesh, de Artaxerxes, ainda temos Gênesis de Erido. Ah, tá, né? As traduções. Júlio Zarimari faz tradução que usei também na pesquisa. Tem esse livro e também o estudo do Andrew George. Legal, Júlio. Então, aí, ó. Por isso que você deveria estar nessa aula mesmo, tá? Bom, indo adiante, a estrutura. Oh, peraí. Não falta um slide aqui. Aqui, ó. O contexto. Qual o contexto, né, histórico do épico de Gilgamesh? Aí quem já sabe tudo tem uma certa paciência, que aí a gente precisa ir no raso por enquanto e colocar todo mundo na mesma página, né? Então a epopeia de Gilgamesh, ou épico de Gilgamesh, né, foi escrita em tábuas de argila. Vocês viram ali uma delas, né? Tabuinhas pequenas, uma escrita cuneiforme. Deixa eu voltar na capa, né? Olha lá, essa escrita aqui, ó. Vocês conseguem enxergar aí? Deixa eu ver se dá para dar um zoom. Não dá para dar um zoom. Então é uma escrita cuneiforme, que é em forma de cone, por assim dizer, né? E é diferente de hieróglifos, é diferente. Que estranho, não tá saindo o barulhinho de vocês aqui para mim. O Paulo levantou a mão e não saiu o som. Fala aí, Paulo, deixa eu ver se eu vou te escutar. Oi, oi. Perdão, professor, dessa vez eu deixei a mão levantada sem querer. Ah, não, beleza. Achei que não tava funcionando. Tá bom. Achei que você tinha acionado e eu não tinha escutado. Bom, então, Não, não, eu tive um problema com a minha gatinha aqui, aí só ia apertando tudo, desculpa aí. a escrita cuneiforme, ela é em formatos de cone, né? Então, por isso... Professor, eu tenho Pode uma falar, foto Gilson. aqui. Tem uma foto boa aqui de leitura cuneiforme. Se você quiser que eu te mande no WhatsApp, você abrir aí. Pode mandar. Espera aí que eu vou mandar aqui. Mandar no ler aqui, aí você abre. Beleza. Eu tava lendo hoje um artigo disso. Professor, eu posso até citar algumas leituras cuneiformes, mas eu acho que são bem clichês. Eu acho que o senhor já teria mencionado ou já mencionou, se for prestativo, que no caso é o Código de Hammurabi, por exemplo, ou qualquer coisa que seja mesopotâmica, não acha? Isso, exato. Essa escrita cuneiforme é bem ali da Síria, né? Dessa região, né? Digamos, seria um idioma que precede o hebraico, por exemplo, né? Sim. No caso seria por datação histórica, pelo menos por datação histórica, seria o registro mais antigo da humanidade, né? Inclusive, o que a aula trataria, que é o Gilgamesh, por exemplo, alguns arqueólogos ou historiadores consideram ele um mito, né? Não consideram ele como uma pessoa real. É, Ou seja, é bem desse gênero mesmo de lendas e caminhar ao mundo dos mortos, como dizem. Eu chamo de tabuinhas, né? Mas eu entendo que tem outro nome, mas eu chamo as 13 tábuas que ele deixou de tabuinhas.
E nas 13 tabuinhas dele, cara, é bem perceptível do meu ponto de vista que ele teve, o maior conflito dele foi com a morte, Uhum. né? Na Aguenta aí. verdade, Me traz o significado mais depois. Espera aí, deixa eu... tá show. Então, quando for para trazer, o senhor me pede, pode ser? Claro, mas fica aqui, que eu quero Tá que show. vocês Eu vou participem. desligar o microfone, mas assim que quando o senhor quiser, o senhor me pede. Sim. Porque assim, eu tô, tô contextualizando. Aí, como vocês viram, o Júlio mandou pra gente ter uma versão, digamos assim, como se fosse escaneada, que daria pra ver a, os entalhes, né, dessa escrita, e depois as tabuinhas, né? É tabuinhas mesmo, que até o Jacinto fala tabuinhas, né? Tabuinhas de argila. Então estaria certo o Paulo falar tabuinhas. Porque não tinha, digamos assim, a tecnologia de papel, o papiro é egípcio para cá, né? Aí antes era pedra, escrita em couro. Não, E... é que, professor, eu sou, o senhor é um pouco mais velho do que eu, então assim, até peço desculpa perante isso. Mas eu sou de 2001, e então assim, eu cresci vendo que essas coisas são qualquer coisa, apócrifos, Ah, sim. escritos sagrados, menos tabuinhas, então acredito que possam ter pessoas que Ah, entendam tá. como eu, Ah, entendam? entendi. Não, é que eles chamam tabuinhas ali vamos dizer, o material, né? Mas não tem problema você colocar ele enquanto uma escrita sagrada, né? Não tem problema. É um livro. A gente agora está em ciências da religião. Se a gente fosse tratar, por exemplo, da Bíblia, a gente não ia tratar ele de uma perspectiva religiosa, teológica, né? A gente ia tratar ele como um livro sagrado, uma literatura sagrada. Se a gente fosse falar de Gênesis, de Êxodo, Gênesis, uma narrativa, tarará, Êxodo, então poderia ser, em algum momento, um, é uma narrativa também, né? Essa narrativa da saída, do êxodo, etc. Então, assim, está tratando desde da episteme da ciência da religião. Então, sim, é uma tabuinha, é um, é um material ali, né? Que foi preservado na biblioteca do rei da Assíria, lá no século VII antes de Cristo. Então, uma história ali, mais, na verdade, do que uma história mais antiga, muito mais antiga, antes de chegar essa versão que a gente conhece, circulou em poemas independentes, na língua suméria, no terceiro milênio antes de Cristo, né? Então, terceiro milênio, né? Terceiro século, 3.000 anos antes de Cristo. É longe a Não, história. pera aí, professor. Terceiro milênio e terceiro século não condiz, não. Calma aí. Não, então, tô falando, não é terceiro século. Terceiro século é 300 anos antes de Cristo, né? Ah, tá, entendi. Desculpa. São coisas, é mais, né, mais antigo do que a gente imagina. Por isso que realmente Pensei que você é tava uma... falando que era a mesma coisa. Não, não, não. Tô já distinguindo. São 3.000 anos, né? Antes de Cristo. É, inclusive, já que rapidamente, desculpa, já que eu nem levantei a mão para falar, mas eu achei o tema da aula tão interessante que eu parei até para conversar com meu pai mais cedo, professor. E eu tava falando para ele que essa história do Gilgamesh, né? Ela meio que retrata a Arca de Noé cerca de 2.800 anos depois, antes de Cristo, né? E Então, assim, é uma coisa muito interessante, cara, como as religiões adversas do mundo, de cada canto, retratam muitas coisas parecidas, só que com nomes diferentes, né? A gente já teve vários exemplos muito mais abrangentes com isso, como, por exemplo, Deus Sol. Pô, toda cultura primitiva teve um Deus Sol. Todas elas, as ameríndias, as europeias, as asiáticas, todos tiveram um Deus Sol. Agora, quando a gente fala de Gilgamesh, é uma situação, você vê que a humanidade ela já tinha evoluído um pouco mais nas histórias delas, né? É só impressão minha isso, é do senhor também. então, é porque a gente olha, é mal de, aí de novo, né? Eu sou descendente de europeu, então eu vou criticar mesmo.
Então não tem problema. Não seria nenhum crime dizer isso, mas é uma tentativa de modernização, tentativa de validação do saber moderno, europeu, entendeu? Do norte global, dizer, por exemplo, que foram os alienígenas que construíram as pirâmides, entendeu? Professor, mas isso aí é Ele exatamente. acha que os Eu alienígenas. até, eu até pedi, foi exatamente. Vou até usar pouco tempo para isso, porque não é o tema da aula, Aham. mas vou dar de exemplo porque convém. Foi até por isso que eu pedi a ajuda do senhor no nosso artigo, falando justamente o quê? Eu prefiro a opinião de pessoas que estejam dentro daquela crença. Porque pessoas que estão fora da crença, cara, sinceramente, não é que não tem um critério. Nós dois, por exemplo, o senhor que já é formado mais do que eu, é um cientista da religião. O senhor tem mais critério para falar sobre o budismo do que eu. Mesmo eu sendo budista, o senhor não sendo. Entende? Então, Essa hierarquia não, mas entre as aí coisas. é que é aquela coisa, né? Quando a gente vai falar sobre a teologia daquela religião, é de dentro para fora. A gente vai Perfeito. falar da ciência da religião, aí eu posso analisar de fora para dentro, entendeu? Independente se você é licenciado, se é especialista, se é mestre, Não, é porque o que acontece, professor, quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte, vamos supor, eu posso chegar para o senhor e falar assim, poxa, eu sou budista, e o senhor chegar para mim e falar, mas qual vertente do budismo você segue? E eu não te respondo. mas fala, eu A sou da partir do budismo momento- carioca, né? Não, não existe, pô. Com todo respeito, pô, eu respeito a pluralidade da galera, mas na boa, cara, com todo respeito, eu tenho o meu canto sagrado, eu tenho meu japamala, eu tenho meu mantra, eu tenho meus sutras, entende? Eu posso não ser o tailandês do budismo, obviamente, assim como o senhor também não vai ser o cristão lá do país do Papa, certo? Que não é a mesma coisa, e nunca vai ser, e nem deve ser, não é assim que deve, não estou querendo falar o que cada um deve ser. Mas, enfim, a partir do momento que o senhor é um cientista da religião, mestre, o senhor adquiriu critério para falar sobre múltiplas religiões. Ah, sim. Inclusive, eu adentrei no mesmo curso que o senhor para isso, para eu poder ter critério não de te respeitar, mas de respeitar, aceitar e incluir todas as religiões que me cercam, Uhum. entende? Então, aí Então, assim, quando a gente olha lá, que nem você falou, desse diálogo, né, que ele faz com outras religiões, realmente, a gente vai ver daqui a pouco esses pontos de contato com outras religiões. Deixa só eu acabar de perfeito, contextualizar para quem ainda não leu, para quem não perfeito. sabe ainda o que a Eu, gente está eu, eu posso falando. só comentar uma última coisa, professor, que é o senhor já conclui tudo de uma última vez. Uhum. Eu queria deixar claro que o Gilgamesh, né, a história do Gilgamesh, ela deixou 13 tabuinhas, né? Foram 13. Sendo que a 13ª, ela parece estar à parte das outras 12. Então, assim, eu li 3 vezes tudo. Eu entendi as 12 primeiras as 3 vezes. Mas a 13ª eu não entendi nenhuma vez. Então, depois que o senhor contextualizar aí tudo que o senhor tem para contextualizar, eu gostaria que o senhor explicasse isso para mim, por favor. O que que o senhor interpreta? Porque, na verdade, ficou aberto. A 13ª tabuinha dele ficou em aberta. Então, eu nem quero saber qual é a verdade. Eu quero saber o que o senhor, que é o meu professor, interpreta sobre isso. Porque, sinceramente, assim não vai dar, filho. Bom, eu vou dar uma certa interpretação no final, mas também gosto de deixar em aberto, tá? Bom,
essa obra, esse épico, né, essa religião, por assim dizer, essa literatura, ela vem lá se passa, é uma narrativa que se passa em Uruk. Seria uma das primeiras grandes cidades do que hoje a gente conhece como Iraque, tá? Por isso que É Iraque, professor? é, Desculpa, pensei que seria Síria. não é lá no sul do Iraque. Show, perfeito. Então essa cultura é ali daquela região. Por isso que novamente a crítica ao argumento de invalidar, né, esse saber. O juiz colocou aqui: o épico de Gilgamesh era uma narrativa mítica, mas tem vida própria na cultura popular, porque a cultura mesopotâmica durou mais de 2000 anos. A cultura seguiu recontando e desmembrando a história. É isso aí. Cara, Assim, eu, depois que a gente eu coloca proponho, em eu oral, proponho a gente criar um grupo com o Júlio para poder debater sobre alguns assuntos que não cabem aqui nas aulas. Assuntos super interessantes que a gente poderia debater sinceramente, que não cabem aqui nas aulas. Mas enfim, era só isso mesmo. então, cabe pensar isso, né? Que é uma cultura que durou 2000 anos, que por mais que a história em si tenha, né, 3000 anos antes de Cristo, a gente está em 2025, seria mais de 5000 anos para trás, né? Então, ele ficou ali perdido, esse épico, até ser redescoberto lá no século XIX, durante escavações em Nínive, e, e essa descoberta ela causou alguns impactos, né, entre os historiadores, o público geral ficou impressionado de saber que o épico trazia, e também um relato do dilúvio anterior à narrativa bíblica de Noé. Aí pensando que algumas incursões, né, tinham ali arqueólogos que queriam provar isso, provar aquilo dentro da narrativa bíblica, e a academia, né, que vai estudar religiões no século XIX ali, quem estudava, na verdade, né, culturas, etc., seriam inicialmente ali os antropólogos, né, o cientista da religião, ele vai trabalhar em um outro estágio ainda. Então, é a primeira descoberta arqueológica, né? Então, agora a gente vai para a estrutura narrativa, beleza? E daqui a pouco eu vou para o resumo e vou correr, beleza, pessoal? Que já é 8h40. Bom, a estrutura narrativa, né? É uma jornada em 7 episódios, por assim dizer, que são interligados, quase que como uma série épica antiga. Daria para montar uma minissérie, né? Seria legal montar uma minissérie. Não sei se tem na internet, não sei se tem. Deve montar um mangá, deve para montar um desenho bacana, né? Utilizando isso. Então a gente tem essa estrutura narrativa, né? Que vai trabalhar com uma estrutura de aventuras épicas, por isso é o épico de Gilgamesh, né? Ou alguns falam épico, outros falam epopeia, né? Mas é essa estrutura narrativa de aventuras, né? Então ela tem essa história que vai relacionar, vai trazer como é a relação entre o divino, a humanidade, vamos questionar o lugar do homem no universo, tem jornadas com perigos, desafios, heróis. Ixi, gente, perdão aí. Perdão, pessoal. Bom, é uma jornada que vai falar de monstros também. Ao mesmo tempo, provas, desafios, e provocar aí reflexões mais aprofundadas que vão nos convidar a algumas reflexões temáticas, né? Vou adiante para a gente começar a entrar digamos, nos capítulos, né? A gente tem o prólogo, que vai falar sobre essa ascensão de um rei, o Gilgamesh, um governante poderoso, mas também orgulhoso.
Ele abre exaltando Uruk, uma das muralhas imponentes, templos grandiosos, obras atribuídas ao Gilgamesh, ou Gilgamesh, é descrito como 2/3 divino e 1/3 humano. Então ele era mais divino do que humano. Diz que ele era dotado de força e beleza extraordinária, mas também era arrogante. Acho que era o terço humano, né? Governava com mão pesada, impunha trabalho forçado e exigia direitos abusivos sobre seus súditos. O povo, que era oprimido, clamava aos deuses por alívio. Aí também tem algum ponto de contato com outras religiões, né? De um povo oprimido que clama por alívio e a divindade vai lá e pã, faz alguma coisa, né? Os deuses reconhecem que sua energia e poder precisam ser equilibrados e decidem criar um certo igual para enfrentar o Gilgamesh. E daí no prólogo mesmo a gente já vê um cenário que introduz o Uruk como um símbolo de civilização. Apresenta o herói como essa figura ambígua, né, de protetor, construtor, mas um tirano, e ao mesmo tempo antecipa alguns temas centrais da narrativa, uma certa busca por glória, confronto com a mortalidade, necessidade de transformação, e esse tom inicial combina com a admiração crítica, preparando a gente para o que vai vir, para a história que está por vir, onde a grandeza e fragilidade humana se entrelaçam, né? Aí tem no slide tem uma citação, né? Gilgamesh, o perfeito e terrível rei de Uruk, coração de leão, herói de coração de leão, que abria o caminho nas montanhas e cavava poços no deserto. Ele era mais forte que todos os reis. Seu poder era tão vasto que o povo clamava aos divinos, aos deuses, né, por alívio de sua tirania. Então, era legal a gente fazer uma leitura dramatizada, mas a gente deixa isso para uma outra ocasião. Eu vou para frente para a gente ir em outros capítulos. Bom, a chegada do Enkidu. O Enkidu, né, o Enkidu é o presente de Deus, né, a primeira tentativa de conter a arrogância do Gilgamesh. Então eles moldam um outro ser, aí um homem selvagem que vive entre animais, correndo com as gazelas, bebendo água nos rios, e a força e pureza dele são notáveis, mas ele desconhece a vida urbana. Vive, então, afastado da vida urbana. Um caçador avista ele e procura ajuda do rei, que avisa uma sacerdotisa, né, que envia, aliás, uma sacerdotisa cortesã, que é a Shamhat, né? E aí o presente do rei para o Enkidu, para esse ser selvagem que vive ali é forte, ele vive entre os animais, e daí eles mandam uma sacerdotisa cortesã para seduzir ele e para civilizar ele, né? Introduzir ele a essa cultura humana. Em Gênesis de Eridu fala do jardim de Eden, né? Professor, posso te garantir? Fala aí, Paulo. Não vi sua mão levantada. Bom, peraí, só um minuto. Eu tô com um problema ocular sério aqui, mas vamos lá, peraí. O que acontece, professor? Na verdade, na verdade não, porque isso é uma coisa muito arrogante de ser dita, principalmente entre dois cientistas da religião. Mas vamos lá. É, sobre o que eu estudei foi o seguinte: Gilgamesh, ele era um homem gigantesco, né? Ele era um. Vamos equiparar assim, já que todos somos brasileiros, vamos equiparar o Golias para facilitar?
Era um homem gigante, era um homem muito grande, e por isso especulava-se, sendo que ele era mesopotâmico, vale lembrar isso. Gilgamesh, ele viveu cerca de 2.800 antes de Cristo, ou seja, vamos arredondar aí para 3.000, para facilitar o nosso entendimento. 3.000 antes de Cristo surgiu a ideia, isso também é muito importante de ser imposto do meu ponto de vista, que Gilgamesh, ele não é imposto literalmente como uma pessoa que existiu. Ele é interpretável. Ele pode ser um rei que existiu, ele pode ser um rei fictício, ele pode ser um rei de várias formas, mas cada um interpreta da forma que quiser. De qualquer maneira, Gilgamesh era um rei gigante, ele tinha aproximadamente 2,5 metros de altura, segundo a maioria das lendas, que como o senhor vai provavelmente confirmar aí o que eu vou dizer, como são muitas lendas de muitos lugares, cada um vai especular uma altura diferente de medida, mas, de qualquer forma, para qualquer civilização, era um homem muito grande. É isso que importa. Era um homem muito grande, Gilgamesh era um homem muito grande, e era imperador, rei. E isso, do meu ponto de vista, eu esperei até agora para falar sobre isso. Do meu ponto de vista, o que que a epopeia de Gilgamesh quer dizer? Ela quer dizer duas coisas principalmente. A primeira delas é o seguinte: a gente está tratando de um rei, um imperador, que ele não tem dificuldade nenhuma com nada, porque ele é o maior homem que existe, o homem mais poderoso que existe. E isso, ao mesmo tempo que é bom para o império do rei, porque se o império tem um rei desse, ninguém vai mexer com esse império. E em contrapartida, o que esse rei quiser pedir, ninguém vai poder negar. E foi exatamente o que quem leu as 13 tabuinhas de Gilgamesh ali, viu isso está escrito ali. Gilgamesh exigia a primeira noite com a esposa de cada noivo da Mesopotâmia. Então, assim, a gente vê muita coisa interessante sobre Gilgamesh. É uma cultura de 3.000 anos antes de Cristo, aonde traz muitas ideias de religiões à parte das religiões abraâmicas, cara. A gente tem religiões ascéticas, nórdicas, gregas, que trazem ideias dessa mitologia, como o próprio Júlio deu a honra a gente ontem, o prazer de contemplar a aula que ele deu para a gente ontem. A mitologia do que está escrito ali deve ser lida. Na boa, são 13 tabuinhas de terra cuneiformes, mas já foram traduzidas. Agradeçam aos arqueólogos, galera, que foram traduzidas e leiam. São 13 tabuinhas, velho. São 13 tabuinhas. E é muito interessante. O cara, a última coisa que eu queria dizer, simplesmente, nessas 13 tabuinhas de Gilgamesh, que inclusive é até um personagem da Marvel, como eu citei ironicamente lá no grupo, o que acontece, cara? Eu não sei se a galera percebe, ou se passa despercebido, ou se não querem comentar por algum outro motivo, mas Gilgamesh, 2.800 anos antes de Cristo, ele já tinha citado a Arca de Noé. Pô, eu sei que não sou só eu que vejo isso, porque eu não sou nenhum gênio. Sim. Não, então, mas Pô, aí, Paulo, aguenta aí o que você tá fazendo. Você tá me trazendo spoiler que eu acho que eu nem vou conseguir chegar lá hoje. desculpe então, velho. Porque assim, quando eu li, eu leio isso na verdade desde Aham. jovem, e eu fico numa situação muito paradoxal, sabe, sobre É isso. bacana você quando. Por isso que assim, que nem aquela, a gente foi lá pro Mircea Eliade, que a gente vai voltar na próxima aula, se eu conseguir finalizar essa, senão a gente vai finalizar essa. É, lá no Mircea Eliade ele faz certa citação também, né? E aí quando a gente
vai fazer esse caminho, realmente tem pontos de contato que a gente falou, né? As religiões antigas, religiões semíticas, elas bebem sim, né? E aí não tem problema nenhum falar isso. Aí tem lá, a sua luxúria não, a citação, né? Sua luxúria não poupa uma só mulher virgem para seu amado, nem a filha de um guerreiro, nem a mulher do nobre, no entanto, esse é o pastor da cidade, sábio, belo e resoluto, né? É o épico dele, né? Então, ao mesmo tempo que ele tem as diversas, é, diversos pontos de, porque ele é bom, porque ele é forte, isso, aquilo, ele tem muita maldade e faz todo sentido isso que você falou, né? Esse rei que tudo pode, não tem ninguém que para ele é o orgulhoso, ele vai chegar um momento que ele vai pedir o que não lhe é de direito, né? E quem vai tirar, né, não é mesmo? Tem uma imagenzinha aqui Aqui de no Rio de Janeiro a gente entende bem disso. A gente entende bem disso. é, não é segredo. Pô, não é segredo mesmo e pra gringa é mais caro. Então, a gente vê essa luta, né, já retratada ali nessa imagenzinha que eu coloquei ali também. Então, tá. Deixa eu voltar. A gente está falando sobre esse presente dos deuses para o Enkidu, que é o cara que é mandado para contrabalancear o Gilgamesh. Então, a gente tem Gilgamesh, Enkidu, dois personagens já. O Enkidu, que é esse homem selvagem, moldado pelos deuses, caçador, caçador, que vive, é forte, etc., vive entre os animais. Aí um caçador vê ele, chama o rei para que vai enviar uma sacerdotisa para seduzir ele e humanizá-lo, né? Civilizá-lo. Então ela fica ali 6 dias e 7 noites com ele, né? E ele perde a sua vida selvagem. Os animais passam a evitar o Enkidu, mas ele ganha entendimento e linguagem. Então, olha como é que vai acontecer esse descobrimento do Enkidu sobre a civilização, com 6 dias e 7 noites, com uma sacerdotisa que ela não foi ensinar português para ele, né? Ela foi realmente seduzir ele, meio que tentar ensinar ele a como comer pão, beber cerveja, vestir roupa, etc. Daí ela traz ele para civilização. Aí, lá na cidade, em Uruk, o Gilgamesh e o Enkidu vão tretar, vão se confrontar fisicamente, e nessa luta Vão é, passar mal um com o outro. ali realmente encontrei alguém, finalmente encontrei alguém páreo, né? O, para mim, o Gilgamesh disse, né? E aí eles ficam amiguinhos, ao É, mesmo é o Thor encontrando com o Hulk, professor. é, daí só quando ativa o trovão que o Thor ganha do Hulk, né? O resto é só. E nem ganha, porque foi tretado na Marvel, mas a Marvel não importa. Mas, cara, sinceramente, cara, o Enkidu, eu ainda acho o Gilgamesh mais intrigante do que o Enkidu. Mas o Enkidu é muito intrigante, cara. É um personagem maravilhoso. Isso é um conto, assim, eu acho que é muito menosprezado. Esse conto, essas 13 tabuinhas, eu não gosto de chamar de tabuinhas, porque parece que a gente menospreza o trabalho dos caras, né? Mas, assim, essas 13 tabuinhas, cara, são muito importantes, cara. A Então, gente tem um aí, relato. A aguenta gente aí, tem um. Paulo, aguenta aí, porque Foi mal. eu queria trazer a Desculpa. narrativa e trazer reflexão mais final, mas eu estou vendo que não vai dar. Vai ser o próximo. O senhor vai trazer a parte do mundo dos mortos na próxima aula? Acho que vai ter que ficar. Ah, Vai ter que vamos, ficar.
Eu vou ir só mais um slide aqui, que eu acho que não vai dar para ir para frente. Aí eu mando para vocês o PDFzinho lá do livro e a gente vai caminhando junto na leitura também, né? Um segundo episódio é a jornada na Floresta de Cedros, né? Que daí o Gilgamesh e o Enkidu vão enfrentar o Humbaba, que é o guardião da Floresta de Cedros, um território de Enlil, né, que é um deus, e apesar de alguns presságios de perigo, o Gilgamesh vai tentar fazer história, né, vai lá, faz seu nome, né, por assim dizer, e ele vai fazer esse enfrentamento. Tranquilo, Matheus? Vai lá. A gente está gravando também, mas a aula também está chegando no final. Então ele vai enfrentar. O Gilgamesh quer fazer história, aí os dois vão lá e atravessam distâncias e distâncias grandes, né, para enfrentar sonhos inquietantes, digamos assim, com a bênção do deus Sol Shamsha, né? Shamash, por assim dizer, né? Shamash. E daí, quando eles chegam, eles encontram as árvores grandes, a presença do Humbaba ali, ameaçadora, e ele, nessa batalha, ele usa o seu olhar mortal para intimidar. Mas é vencido graças à intervenção do Shamash, que envia ventos para imobilizar o monstro, né? Mesmo suplicando por misericórdia, o Humbaba é morto, e a cabeça dele levada para Uruk, né, para a cidade como troféu. A madeira da cidade é usada para um portão monumental, e apesar da vitória ali, um ato que desperta a ira dos deuses por ter matado um servo do deus Enlil, ao mesmo tempo plantando uma semente de tragédia que vai ser o início da queda, né, o início da queda nesse episódio, né, nessa história. Bom, pessoal, eu vou parar aqui. É uma história ali que pode ser dividida em 7 atos. A gente chegou até o terceiro, tá? Eu não vou para o quarto porque a gente vai entrar para mais personagens e outros lugares, outros ritos, outros rituais. Algumas coisas vão mudar. Vai ter mais ação, por isso eu vou guardar para os próximos episódios, beleza? Então, considerando aí que vocês estão gostando dessa discussão, eu vou mandar para vocês no. Vou colocar aqui, será? Acho que vou colocar aqui. Aí vocês baixam aí direto. Mesmo quem não está em grupo nenhum, ele tem acesso, beleza? Tem uma versão gratuita aqui, é antiga já, mas enfim, está disponível na internet. Não é a versão, não é a edição do que a gente colocou, né, nos slides, não é a versão do Jacinto, é uma outra versão da Martins Fontes, tradução do Carlos Daut de Oliveira, mas dá para vocês terem uma ideia, tá? Então a gente parou lá na Jornada na Floresta, certo? Ainda temos alguns outros, beleza? Eu vou deixar para vocês baixarem, a gente vai conversando aí na próxima aula, beleza? Bora lá então, bora descansar. Obrigado a todos que participaram, vocês que permaneceram, né, desde da outra aula, da aula de Sociologia da Educação também. Isso é muito legal da parte de vocês. Quando começou a arqueologia nas terras bíblicas, começou a mudar toda a narrativa que a Bíblia fala. Pois é, Giovanni. Pois é. Esse é o ponto, né? Mas, de novo, sem spoiler, a gente vai falar sobre paralelos de religiões e será que é uma cópia? Será que é uma inspiração? Será que é o quê? Será que Gênesis é baseado em? Será que ele é realmente copiado? Será que ele é inspirado em? E
fica aí para vocês lerem primeiramente o Épico de Gilgamesh. Pelo menos tentem ali daí para diante, né? A gente parou na jornada da floresta, né? Ali nos cedros, etc. E a gente vai adiante. De novo, a gente está em ciência da religião. Vamos olhar como cientistas da religião, sem paixão por essa ou por aquela outra, tá? É importante a gente ter essa perspectiva. Beleza? Então, bora lá. Paula, já estou ansiosa para a próxima aula. Gênesis fala da criação de Jerusalém. Você está falando de Gênesis, outro Gênesis? Ou de Gênesis da Bíblia? Giovanni? Mas, por exemplo, quando Gênesis da Bíblia. Pois é. Então, é lógico, né? Faz sentido. Eu preciso conquistar. Eu preciso conquistar o Rio de Janeiro. Vou conquistar o Rio de Janeiro. Aí, como que eu conquisto o Rio de Janeiro sem tacar o pau em todo mundo? O meu Deus falou que é meu. Pronto, acabou. Paulo, perdeu. Perdeu, não adianta. Pode chamar o dono do morro, pode chamar todo mundo. Mas meu Deus falou que é meu, é meu. Entendeu? Deixa eu fechar meus slides aqui. Para já não dar spoiler da próxima aula. Mas ficou então. Aqui a gente parou na jornada, né, nos cedros, jornadas na floresta dos cedros lá. Se vocês forem ler o épico inteiro, não tem problema, ali são 120 páginas. Para a semana que vem, não sei se você quiser ler diretão, tal, se você quiser só tem na internet, bem resumido, e alguns vídeos, vocês podem consultar também, mas a leitura é sempre mais interessante. Você pega os detalhes, entendeu? O Paulo falou que leu um monte de vezes, ele tem bastante detalhe que ele pegou. Então, considerem ler, tá? Ou aí, lá no PDF que eu mandei, a gente vai a partir do ponto 3 lá, tá bom? Ishtar, Gilgamesh, a morte de Enkidu, busca da vida eterna, história do dilúvio, a volta, a morte de Gilgamesh, beleza? Se a gente conseguir fazer tudo na próxima aula, melhor, ok? Se não, a gente vai ver aí como é que a gente arrasta, né? A gente foi até a terceira, são 7, se a gente conseguir direto, né? Eu não vou precisar fazer a introdução na próxima aula, então dá para ir caminhando, tá bom? Deixa eu parar aqui as gravações e já libero vocês, tá? Peraí. Então, na próxima semana, nossa aula às 20 horas, neste link. Esse link tá certo para Ciências da Religião, ok? É esse link mesmo, podem guardar. O link de Sociologia da Educação é outro. Aí semana que vem eles mandam para você. Você não precisa ficar o tempo inteiro na mesma chamada também. E a gente separar, né? Que às vezes a pessoa não quer vir para Ciência da Religião, que a gente aqui tá tudo meio doidinho, né? Mas beleza, pessoal, obrigado por participarem. Fico à disposição de vocês aí, vocês têm meus contatos, beleza? Até a próxima aula. Deixa eu parar aqui nossa gravação e já chamo vocês.